Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada sobre a IA na medicina aqui no canal. Hoje nós vamos destrinchar um artigo científico fascinante que mapeia como os algoritmos e a tecnologia estão transformando uma das áreas médicas mais desejadas e a que mais cresce no mundo, a estética. O trabalho nomeia-se Inteligência Artificial na Dermatologia Cosmética. Este artigo original, publicado na prestigiada revista de Dermatologia Cosmética por um time de pesquisadores composto por Bárbara, Karen e o renomado Dr. David. O grande objetivo desse estudo é analisar como os sistemas de visão computacional, redes neurais e aprendizado de máquina deixaram de ser ferramentas exclusivas para detectar doenças como melanoma e passaram a ser aplicados diretamente na avaliação do rejuvenescimento facial, na personalização de tratamentos estéticos e na predição de resultados cosméticos. Vamos começar entendendo as bases dessa evolução? E para compreendermos o impacto da tecnologia na estética, precisamos primeiro olhar para a introdução do artigo e ver como a dermatologia sempre foi uma especialidade pioneira e totalmente dependente do aspecto visual. Entrando agora de forma oficial na introdução do nosso artigo, os autores começam desenhando o panorama atual da dermatologia cosmética. Ela é classificada como campo em evolução médica contínua, marchando no mesmo ritmo apressado das demandas de uma sociedade cada vez mais consciente da própria imagem e da estética. O foco central dessa especialidade é aprimorar a aparência da pele, combatendo diretamente queixas universais como as rugas, o fotodano causado pelo sol, a flacidez tecidual e os distúrbios de pigmentação ou manchas. Mas aqui os autores trazem uma reflexão muito refinada. Para entregar um resultado excelente, o dermatologista cosmético precisa operar em uma dualidade constante. Ele precisa unir o rigor científico e o conhecimento baseado em evidências com uma sensibilidade e técnica puramente artística. E é exatamente aí, nessa interseção com a arte, que nasce o grande calcanhar de Aquiles da especialidade. Por ser uma disciplina que envolve o senso artístico, a dermatologia cosmética é, por sua própria natureza, inevitavelmente propensa à subjetividade quando tentamos medir o resultado de um procedimento estético. E a falta de critérios matemáticos para avaliar a beleza é o que gera os maiores vieses na prática clínica tradicional. Dando sequência ao raciocínio dos pesquisadores, o artigo detalha como funciona a métrica tradicional de um sucesso em um consultório. Historicamente, se um procedimento ficou bom ou não, isso é julgado com base na percepção individual do paciente, nos padrões de beleza que estão na moda naquele momento e na observação puramente visual e manual do médico. Como vocês podem imaginar, todas as medidas são perigosamente subjetivas e sofrem uma influência gigantesca de vieses psicológicos e culturais. O que é belo ou jovem para um observador pode não ser para outro. É exatamente à luz nesses desafios e dessa falta de um padrão universal que a ciência começou a olhar para a tecnologia. Há um interesse que cresce dia após dia na aplicação da IA dentro da dermatologia cosmética. O objetivo aqui não é automatizar o médico, mas sim fornecer algoritmos capazes de escanear a pele, calcular volumes e profundidades de rugas de forma matemática e totalmente isenta de vieses, transformando a percepção visual em dado estático bruto e confiável. É o casamento perfeito entre a ciência de dados e a estética humana. Para entendermos como essa transição está acontecendo, precisamos analisar como a IA começou a dar os seus primeiros passos na dermatologia geral antes de conquistar o mercado da cosmética. Dando início à compreensão de como o estudo foi construído, nós entramos na seção de metodologia dos autores. Para mapear o estado da arte da tecnologia aplicada à beleza,
Eles realizaram uma busca extremamente abrangente em uma das bases de dados médicas mais respeitadas do mundo, o PubMed. O objetivo central foi reunir toda a literatura publicada sobre as implicações atuais da IA na medicina, afunilando o funil especificamente para o campo da dermatologia. Durante esse levantamento inicial, os pesquisadores utilizaram cruzamentos de palavras-chave estratégicas. A partir desse comando, o sistema localizou e eles analisaram 53 artigos acadêmicos. Passada essa primeira triagem, os autores aplicaram um filtro rigoroso de qualidade e escopo. Eles selecionaram exatamente 33 artigos que traziam definições claras, complexas e robustas para os termos-chave e essenciais. Foi com base nessa seleção refinada de 33 estudos que eles conseguiram construir essa revisão unificada, ilustrando de forma didática e aprofundada as várias facetas e aplicações da IA na estética. É uma base teórica muito sólida, o que nos dá total segurança sobre os dados que vamos discutir a partir de agora. Com a metodologia de busca definida, o artigo dá o próximo passo lógico e começa a destrinchar a própria definição e a história da IA para entendermos como ela funciona na prática clínica. Dando início à nova etapa do artigo, os autores definem formalmente a inteligência artificial como a programação de sistemas computadores ou softwares para simular inteligências humanas em funções cognitivas essenciais, como o aprendizado contínuo, a tomada de decisões complexas e a resolução de problemas práticos. Na engenharia biomédica, isso é alcançado usando 4 grandes pilares: as redes neurais artificiais, o machine learning, o deep learning e as redes neurais convolucionais, as famosas CNNs, que são especialistas em ler imagens. Embora a aplicação da IA na medicina ainda seja considerada algo bastante recente, os autores trazem dados estatísticos muito robustos para nos dar a real dimensão do mercado atual. Eles citam uma pesquisa de campo fundamental realizada pela Associação Médica Americana, a AMA, em agosto de 2023. Eles entrevistaram 1.881 médicos de diversas especialidades e o resultado foi surpreendente. 38% dos médicos afirmam que já utilizaram ferramentas de IA ativamente em suas clínicas. E para que eles usam essa tecnologia? A pesquisa revelou que 14% usam para automatizar a criação de instruções de alta e planos de cuidado, 13% utilizam para documentar códigos de faturamento e preencher prontuários médicos, 11% usam para serviços de tradução simultânea e outros 11% já utilizaram a máquina para o diagnóstico assistido. Ou seja, a tecnologia já desceu do plano teórico e está operando dentro dos consultórios. Mas quando saímos da medicina geral e olhamos especificamente para a dermatologia, o primeiro grande impacto da IA aconteceu em uma das áreas mais críticas da oncologia, a detecção do câncer de pele. Neste ponto do artigo, os autores trazem um histórico de sucesso da tecnologia na pele. Na dermatologia médica tradicional, a IA já alcançou um nível de maturidade absurdo. Existem algoritmos treinados com milhões de fotos que conseguem diagnosticar e classificar imagens de melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele, com uma taxa de precisão que supera a média dos próprios dermatologistas. No entanto, o grande trunfo desse artigo é mostrar que a explosão na demanda por tratamento estético fez com que o papel da IA transbordasse da oncologia para o mercado da beleza. A dermatologia cosmética foca em aprimorar a qualidade global da pele e combater os sinais de envelhecimento. Mas, como já começamos a discutir, embora o paciente focalize as suas insatisfações no espelho, a escolha de qual produto usar ou de onde aplicar sempre foi feita de maneira subjetiva, baseado puramente na instituição no olhômetro e na experiência empírica do dermatologista.
É exatamente essa barreira de subjetividade que a tecnologia veio quebrar. E é na busca por transformar a estética em uma ciência de dados de exatas que a integração da IA traz ferramentas de visão computacional para redefinir as consultas. Entrando nas aplicações práticas e no encerramento dessa sessão, os autores detalham como a inteligência artificial oferece uma abordagem personalizada e milimetricamente objetiva antes de um paciente passar por uma aplicação de neuromoduladores como a toxina botulínica ou preenchedores como o ácido hialurônico, entra em cena o deep learning, aplicado à tecnologia de visão computacional. O software escaneia o rosto do paciente, identifica as linhas finas e marca de expressões mais sutis, calculando matematicamente o local exato e o plano de tratamento ideal. Outro ponto de extremo valor destacado no texto é a redução do erro humano. Muitas condições e padrões de envelhecimento da pele se parecem muito visualmente. A IA analisa as imagens e as compara instantaneamente com os bancos de dados globais massivos, eliminando o risco de falha visual do médico. Os autores concluem que a integração da inteligência artificial vai permitir que a dermatologia do futuro tome decisões baseadas estritamente em dados, consiga prever os resultados estéticos antes de encostar a agulha no paciente e desenhe um plano de tratamento ultra customizado. Isso zera a frustração no consultório e eleva a segurança e as expectativas do paciente a um nível nunca antes visto na história da medicina estética. Entramos agora na seção do artigo que discute o impacto da inteligência artificial no coração do consultório, a consulta médica e a avaliação dos resultados. Os autores apontam que a consulta estética é, sem dúvida, uma das tarefas que mais consome tempo na rotina do dermatologista. Cada paciente chega com um tipo de pele diferente, queixas únicas e predisposições genéticas que exigem uma atenção minuciosa para que o tratamento tenha a maior chance possível de sucesso. É aqui que a análise de imagens por IA brilha, acelerando o diagnóstico inicial e poupando um tempo preciso. Um dos pilares dessa consulta é classificar a qualidade da pele, e o primeiro parâmetro revolucionado pela tecnologia é a medição da hidratação, ou seja, o conteúdo de água na derme. Tradicionalmente, o médico avalia isso no tato e no olho, o que é impossível de quantificar matematicamente. Para resolver isso, o artigo cita um estudo bem importante, que utilizou imagens captativas de contato e ultrassom de alta resolução para escanear várias áreas do rosto, como testa, bochecha, lábios e pescoço. Eles testaram vários algoritmos de Deep Learning e a rede neural DenseNet 201, que atingiu 83,8% de acurácia em dizer quanta água aquela pele realmente retinha. Em outro trabalho inovador, utilizaram imagens de ressonância magnética de alta resolução processadas por algoritmos de DenseNet e UNet. O resultado computacional foi incrivelmente próximo e comparável à avaliação manual detalhada feita por dermatologistas. Isso entrega ao médico um método totalmente não invasivo para estabelecer uma linha de base matemática da hidratação do paciente antes do tratamento e depois e provar numericamente a melhora nas consultas de retorno. Mas, além de medir a água que está dentro da pele, os cientistas integraram a IA para avaliar a saúde da nossa barreira de proteção cutânea através de análises microscópicas complexas.
Dando sequência, o artigo aborda o monitoramento da barreira cutânea. Uma pele bonita precisa de uma barreira forte, e a medicina mede isso calculando a perda de água transepidérmica, que é basicamente a quantidade de água que evapora da nossa pele para o ambiente. Se a barreira está danificada, a água evapora muito rápido. Só que para fazer essa medição tradicionalmente no consultório é um processo demorado e bastante tedioso. Para contornar isso, um pesquisador utilizou machine learning e uma ciência avançada chamada análise de dados topológicos. O software olha para uma foto tirada por um microscópio clínico e, mapeando a geometria e a estrutura microscópica da pele, ele consegue prever matematicamente a taxa de evaporação da água de forma instantânea. Outro ponto crítico na consulta estética, especificamente para pacientes que sofrem com acne, é a medição do sebo, a oleosidade da pele. Em vez do médico apenas tocar na pele e dizer se ela é oleosa ou seca, a IATA transformou isso em um parâmetro mensurável. O estudo de Borod e colaboradores testou vários sistemas de inteligência artificial famosos, mas foi um modelo baseado em ResNets que quebrou as bancas, alcançando incríveis 98% de acurácia na classificação das imagens cutâneas. No mesmo sentido, um grupo treinaram uma rede neural convolucional que usa detecção facial para ler os pontos brilhantes e a textura do rosto, categorizando a pele do paciente automaticamente e com alta precisão entre os 4 perfis universais: normal, seca, oleosa ou mista. O médico ganha um laudo exato e livre de erros. E quando o objetivo do paciente é o rejuvenescimento para recuperar o volume da pele, a IA elimina a necessidade de biópsias invasivas para medir o colágeno. Avançando para um dos pontos mais impactantes para quem faz procedimentos estéticos de alto padrão, a avaliação da espessura da pele. Muitos pacientes procuram os consultórios buscando os lasers de rejuvenescimento e bioestimuladores para recuperar aquela pele mais firme, jovem e gordinha. Avaliar a espessura tecidual é indispensável para o médico saber onde aplicar o produto e qual energia de laser usar. Mas olhem o absurdo do cenário tradicional. Para medir a espessura real e a perda de colágeno com precisão científica absoluta, o método padrão envolvia fazer uma biópsia, ou seja, cortar um pedacinho da pele do rosto do paciente e mandar para o laboratório. Obviamente, ninguém quer fazer uma cicatriz para planejar um procedimento estético. Para resolver esse enorme dilema, o estudo de Hu e os colaboradores usou algoritmos de Deep Learning e processamento digital de imagens de alta definição. A máquina consegue analisar as camadas ópticas da pele e calcular a espessura exata do epiderme e os níveis de colágeno de forma 100% não invasiva. Isso muda o jogo. O dermatologista consegue medir a espessura da pele na primeira consulta como linha de base e após o tratamento com bioestimulador, por exemplo, ele escaneia o paciente novamente e mostra na tela o gráfico provando o quanto a pele engrossou e o quanto o colágeno novo foi produzido. É a ciência de dados provando o resultado visual. Mas a IA não para na textura e na espessura. Ela também se tornou uma aliada cirúrgica ao escanear cores e pigmentos profundos da face para calibrar os parâmetros dos lasers. Nesse slide, os autores entram em um tema vital para a segurança dos procedimentos: o mapeamento de manchas e pigmentos. Quando um dermatologista vai usar um laser no rosto de um paciente, identificar a cor exata e a profundidade daquele pigmento é o que determina o tipo de tecnologia e o comprimento de onda do disparo. Se errar a calibração, pode queimar a pele do paciente. Para trazer a precisão cirúrgica a essa escolha, o artigo destaca o trabalho de Ron Komp sobre o famoso sistema Vise AI, uma tecnologia que muitos de vocês já devem ter visto em uma clínica moderna.
O Visi-Eye utiliza um sistema de filtros de polarização cruzada e iluminação ultravioleta para enxergar o que o olho humano não consegue. Ele fotografa o rosto e faz uma varredura profunda, separando e qualificando o que é componente marrom, que são as melaninas e as manchas de sol, e o que é o componente vermelho, que representa a hemoglobina e os vasos sanguíneos. Isso permite monitorar de forma ultra-objetiva o tratamento de vasinhos faciais, manchas, vinho do Porto e hiperpigmentações, entregando ao dermatologista os dados exatos para configurar o laser com máxima eficácia e risco zero de complicações. E para fechar essa avalanche de dados de consultório, o artigo nos releva banco de dados massivos de imagens de lesões faciais que colocaram a máquina para competir direto com os médicos especialistas. Para finalizarmos esse bloco espetacular sobre a consulta médica, os autores trazem dados de larga escala que provocam o poder clínico dos algoritmos. Eles citam um estudo massivo conduzido por Yang e colaboradores na Academia Chinesa de Ciências Médicas. Eles colocaram a IA para analisar nada menos que 12 mil fotos de lesões faciais pigmentadas coletadas ao longo de 12 anos, incluindo diagnósticos complexos como melasma, manchas de café com leite e sardas profundas. Ao processar essa montanha de dados, o sistema atingiu uma precisão diagnóstica idêntica e comparável à média de 3 dermatologistas especialistas humanos trabalhando juntos. Isso mostra o potencial da tecnologia como sistema de suporte à decisão clínica, eliminando margem de erros na triagem inicial. E para fechar com um cenário mais moderno possível, o artigo traz o estudo de Flement e colaboradores que colocou a IA para analisar 1.000 selfies autorretratos comuns tirados pelos próprios pacientes. E os achados foram impressionantes. Houve uma correlação estatística fortíssima entre o veredito do computador e do médico ao avaliar o nível de gravidade das rugas da testa, dos famosos pés de galinha, do bigode chinês e da vermelhidão difusa. Os avanços em reconhecimento de imagem não apenas facilitam a validação estética fria, mas são hoje o braço direito da dermatologia para desenhar o plano de tratamento perfeito e personalizado no momento exato da consulta. É a era da dermatologia de alta precisão baseada em dados reais. Dando continuidade à nossa análise, entramos em um dos capítulos mais fascinantes da tecnologia estética, a capacidade da IA de prever o futuro. Os autores discutem como a modelagem preditiva consegue fechar o que eles chamam de lacuna no desconhecido, que é aquela insegurança e ansiedade natural que o paciente sente ao investir em um plano de tratamento sem saber exatamente como vai ficar no final. Para construir essa tecnologia, a engenharia biomédica aproveitou o aprendizado obtido na dermatologia clínica. Em pacientes com vitilo, por exemplo, modelos de redes neurais artificiais já vinham sendo usadas com sucesso para calcular com precisão quantas sessões de laser seriam necessárias para repigmentar a pele. O artigo nos mostra que esse mesmo raciocínio matemático agora está revolucionando os lasers estéticos. Ao analisar a pele do paciente na primeira consulta, a IA consegue prever a velocidade de clareamento de manchas de hiperpigmentação ou a taxa de preenchimento de cicatrizes de acne. Como os tratamentos estéticos costumam ser longos e caros, essa ferramenta empodera o paciente. Ele descobre o artemão, a eficácia real do procedimento na sua pele, alinha suas expectativas financeiras e o médico minimiza a necessidade de retratamentos por erro de planejamento. E quando o assunto é o uso de preenchedores como ácido hialurônico, a IA foi além. Ela passou a gerar simulações em 3D e a calcular a quantidade exata de ampolas de produto que o médico deve comprar. Nesse slide, vemos um exemplo brilhante de engenharia aplicada à estética
relatado no estudo de Shaw e colaboradores. Eles criaram um modelo avançado baseado em redes neurais multicamadas, capaz de gerar um escaneamento facial em 3D ultra detalhado do paciente. A partir dessa imagem tridimensional, o software executa uma simulação precisa do processo de rejuvenescimento, identifica os pontos anatômicos perfeitos onde o preenchedor, como ácido hialurônico, deve ser injetado. Mas o grande salto tecnológico desse estudo foi a máquina calcular o volume exato em milímetros ou ampolas que o médico precisará utilizar em cada região do rosto para alcançar aquele resultado simulado. Esse algoritmo alcançou uma taxa de acurácia de 62,5% em comparação direta com o julgamento clínico de dermatologistas especialistas altamente experientes, o que para a época foi um recorde absoluto. Além do ganho técnico para o injetor, essas imagens simuladas servem como uma ferramenta fantástica de vendas e transparência no consultório. O paciente consegue visualizar graficamente uma estatística do resultado final e entender o custo provável antes de fechar o contrato. Isso permite um planejamento financeiro inteligente, onde o médico e o paciente conseguem priorizar quais áreas tratar imediatamente e quais deixar para uma segunda etapa. Mas a inteligência artificial não atua apenas antes e depois do procedimento. Ela também está dentro da sala de cirurgia, rastreando em tempo real parâmetros invisíveis ao olho humano, como a saúde de transplantes capilares. Para finalizarmos essa sessão, o artigo aborda o monitoramento em tempo real. Tradicionalmente, quando o dermatologista está executando um procedimento, ele depende puramente da observação visual subjetiva e da própria experiência para saber a hora de parar. Ele procura por marcadores biológicos visuais, por exemplo, aquele embranquecimento da pele durante um peeling químico ou um sangramento em ovário durante uma sessão de microagulhamento. O problema é que esses sinais mudam de paciente para paciente e não refletem com exatidão matemática a verdadeira resposta tecidual em tempo real. A inteligência artificial quebra esse paradigma ao trazer dados quantitativos para dentro do procedimento. Como exemplo marcante, os autores trazem o estudo de Erdogan e colaboradores no campo da tricologia e transplante capilar. Eles aplicaram um algoritmo de deep learning integrado a um sistema robótico chamado Kibot para monitorar o transplante capilar pela técnica FUE. Através da visão computacional, com detecção de objetos, o software analisa cada folículo extraído em tempo real, mede a espessura exata do fio e, utilizando análises de imagem certificada, calcula a saúde do folículo, entregando ao cirurgião uma pontuação de probabilidade de sobrevivência daquele transplante, antes mesmo de implementar. Isso dá ao médico o poder de selecionar cirurgicamente apenas as unidades foliculares com maior chance de sucesso, quantificando a eficácia do procedimento passo a passo e transformando o transplante capilar em uma ciência de extrema precisão. É simplesmente fantástico. Dando continuidade à nossa jornada pelo artigo, entramos agora no universo do skincare caseiro e da educação do paciente. Os autores explicam que o papel do dermatologista não termina quando o paciente sai da clínica. A manutenção dos resultados em casa é crucial, e a IA vira uma ferramenta educacional interativa fantástica para isso. O artigo cita o estudo de Xi e colaboradores que criaram um dispositivo chamado Skincare Mirror, um espelho inteligente e interativo. Esse sistema analisa o rosto do usuário e gera uma simulação visual de como a pele dele estará daqui a algumas semanas ou meses se ele usar um determinado produto ou rotina de cuidados.
Ao analisar o comportamento de quem usou esse aparelho, os cientistas descobriram um padrão muito interessante. As pessoas que mais utilizavam a ferramenta tendiam a testar e explorar uma quantidade muito maior de produtos, mas gastavam muito mais tempo lendo aquelas descrições longas, chatas e confusas de rótulos. O impacto visual da IA substituiu a necessidade de decifrar o texto técnico. E é aqui que vai um dado curioso para o nosso vídeo. O grupo de homens que geralmente declarava ter menos conhecimento sobre cuidados com a pele foi o que mais apresentou índice de satisfação e engajamento com o sistema. Isso prova que as plataformas visuais baseadas em IA são perfeitas para educar e atrair demografias que antes fugiam do mercado de estética. Mas a inteligência artificial não se limita a simular o futuro no espelho. Ela hoje cruza algoritmos de detecção de objetos e até dados genéticos para prescrever o produto exato para a sua pele. Nesse slide, nós vemos o nível de personalização extrema que a tecnologia alcançou. Os autores destacam o sistema Alluring, desenvolvido por Hug e seu grupo. Trata-se de uma plataforma robusta em nuvem que traz uma análise completa tanto da pele quanto do couro cabeludo do paciente. O software mapeia variáveis complexas como hidratação, nível de sebo, sensibilidade tecidual, coloração e até o tamanho e a distribuição exata dos poros. Para processar tudo isso de forma instantânea, o sistema utiliza o algoritmo Euler V2, que para quem estuda a computação sabe que é uma das arquiteturas de detecção de objetos em tempo reais mais consagradas e rápidas do mundo. O Euler escaneia esses biomarcadores e gera uma recomendação automatizada e perfeita sob medida do produto ideal para aquele paciente. E para fechar com chave de ouro, o artigo traz o trabalho revolucionário de Liu e colaboradores. Eles criaram um método de recomendação que integra os dados genéticos do próprio consumidor sobre a saúde da sua pele com um banco de dados de ingredientes e formulações cosméticas. O algoritmo cruza o DNA do paciente, o fenótipo atual da pele dele e a engenharia química dos produtos, calculando o melhor custo-benefício biológico. O resultado dessa união entre ar e genética foi um salto gigantesco na eficácia dos tratamentos, entregando uma pele muito mais saudável e bonita. Dessa forma, é o fim definitivo do empirismo na estética. Agora, tudo é puramente baseado no seu código genético e em ciência de dados de ponta. Chegamos agora a um dos pontos mais sensíveis e honestos do artigo: os desafios e as limitações reais da inteligência artificial. Os autores deixam claro que a tecnologia não é magia, ela depende fundamentalmente da qualidade dos dados brutos inseridos em sua programação. Se houver erro ou desbalanceamento nos bancos de dados, o algoritmo simplesmente não aprenderá de forma eficaz, gerando diagnósticos e resultados completamente desalinhados da realidade. Mas o problema mais profundo discutido aqui é que a IA herdou traços perigosos da mente humana, incluindo preconceitos injustificados e discriminação. Como exemplo histórico disso, o artigo cita um concurso de beleza realizado em 2016 que foi julgado inteiramente por algoritmos de inteligência artificial. O resultado? Praticamente todas as vencedoras escolhidas pela máquina eram mulheres de pele clara. Isso acontece porque se o banco de dados usado para treinar o software não for diverso e multicultural, a IA vai passar a favorecer desproporcionalmente uma única característica ou padrão estético. Os autores alertam que a ciência precisa urgentemente levar em conta as coincidências étnicas, afinal, diferentes etnias envelhecem de formas completamente distintas e possuem conceitos de belezas plurais. O foco das futuras pesquisas precisa ser a criação de estratégias que diminuam esses vieses, garantindo uma representação justa e equitativa para todos os tipos de pele.
Além dos viés étnicos de imagem, existe um grande gargalo jurídico e regulatório envolvendo a privacidade dos pacientes e a própria formação dos futuros médicos. Para encerrar a discussão do artigo, somos desafiados com os desafios regulatórios e éticos mais urgentes, a privacidade e a segurança dos dados. O machine learning na dermatologia se alimenta de fotos, mas garantir o anonimato de alguém quando a base do banco de dados é o próprio rosto do paciente é um tremendo quebra-cabeça jurídico, tornando o consentimento livre e esclarecido algo muito complexo. Para piorar, a nossa especialidade ainda carece de uma padronização universal sobre como capturar, armazenar e criptografar essas imagens, o que gera um receio natural tanto em médicos quanto em pacientes na hora de adotar essas ferramentas. Como solução prática para essa transição, o artigo traz uma proposta excelente: a incorporação imediata da inteligência artificial nos currículos das faculdades de medicina. Não dá mais para fingir que a tecnologia não existe durante a graduação. Ao preparar e educar os futuros médicos e profissionais de saúde com conceitos de ciência de dados, algoritmos e segurança digital, nós teremos profissionais muito mais capacitados para pilotar essas inovações de forma ética, segura e focada no que realmente importa: elevar a precisão dos tratamentos e proteger o bem-estar do paciente. E com essa visão de futuro, nós encerramos a nossa análise técnica desse excelente artigo. Para consolidarmos tudo o que discutimos até aqui, nós vamos analisar uma tabela do artigo. Os autores montaram um resumo perfeito, dividindo cada tarefa da rotina do dermatologista entre a prática tradicional e a prática moderna com a IA. Começando pela seleção de candidatos para procedimentos, o modelo antigo dependia do olhômetro e da experiência do médico. Com a IA, algoritmos de Deep Learning escaneiam as rugas e linhas finas instantaneamente, garantindo uma seleção precisa e poupando tempo. Na classificação da qualidade da pele, saímos da observação manual subjetiva para o uso de visão computacional que calcula a taxa de hidratação. Quando olhamos para a avaliação da barreira cutânea, aquela medição demorada da perda de água foi substituída por modelos de machine learning que predizem a evaporação através de fotos microscópicas. O mesmo acontece na avaliação de sebo, onde modelos de redes neurais comparam o brilho facial com banco de dados e dão um veredito exato se a pele é mista ou oleosa. E o caso mais emblemático desse slide é a espessura da pele. Em vez de cortar o rosto do paciente em uma biópsia invasiva para ver o colágeno, o software de Deep Learning calcula a espessura da derme e da epiderme de forma totalmente indolor e não invasiva. É a tecnologia trazendo conforto e precisão milimétrica para o diagnóstico. Dando continuidade à tabela, vamos avançar para a próxima categoria de tarefas, que envolve o diagnóstico de lesões, a escolha de lasers e a predição de resultados. Avançando para a segunda parte da nossa tabela comparativa, entramos na esfera das condutas e previsões. Na caracterização de cores indispensável para configurar laser, saímos do limite do olho humano para o uso da tecnologia comercial RBX da Kianfeldt. Ela aplica luz ultravioleta e polarização cruzada para enxergar o que está debaixo da superfície, isolando pigmentos marrom de manchas e vermelhos de vasos sanguíneos. No diagnóstico de lesões, a IA atua cruzando a foto do paciente com milhares de casos anteriores, gerando um laudo de alta acurácia comparável a juntas médicas. Na hora de passar a receita, ou seja, nas recomendações de tratamento, o médico não depende mais apenas do que ele lembra ou da marca de cosmético
que ele prefere. A IA cruza os dados do fenótipo do paciente com a taxa de sucesso de ativos químicos mundiais para sugerir a melhor fórmula. E claro, na predição de resultados, em vez de o médico tentar explicar em palavras como o rosto vai ficar após um preenchimento, a inteligência artificial gera um modelo tridimensional 3D simulando o pós-operatório na própria face do paciente. Isso dá ao cliente um resultado visual tangível, gerando muito mais segurança antes de iniciar o procedimento. Para fechar o estudo dessa tabela, vamos ver como a IA gerencia o dinheiro do paciente, o andamento dos procedimentos em tempo real e o pós-consulta em casa. Chegamos à última parte da tabela comparativa do artigo, fechando com chave de ouro a gestão e o acompanhamento do paciente. Na avaliação do investimento financeiro, a IA remove a desconfiança. O sistema gera sequências de simulações em 3D, mostrando como o rosto vai evoluindo a cada sessão, deixando claro para o paciente o valor real de onde ele está investindo o dinheiro dele. No quesito avaliação de processo em tempo real, durante o procedimento, o médico deixa de depender de sinais visuais, como sangramento ou vermelhidão, e passa a usar algoritmo de Deep Learning que calcula na hora, como vimos no transplante capilar, a taxa de sobrevivência dos tecidos, permitindo ajustar a técnica no momento da intervenção. Na educação do paciente, saímos daqueles panfletos e os papéis impressos com instruções que todo mundo se perde. E entramos na era dos espelhos inteligentes e softwares que mostram ao paciente o impacto futuro de não cuidar da pele usando dados genéticos para motivar o tratamento em casa. E por fim, na avaliação dos resultados finais, o clássico antes e depois fotográfico, que sempre foi alvo de debates e truques de iluminação, é substituído por uma varredura computacional que compara matematicamente os volumes, rugas e manchas dos pacientes antes e depois, provando de forma científica o sucesso do tratamento. É a vitória definitiva da objetividade sobre a subjetividade. Chegamos ao final da nossa imersão técnica e os autores concluem o artigo com uma reflexão de extremo valor. A integração da inteligência artificial na dermatologia cosmética desenha um futuro brilhante e irreversível. Ela dá ao médico o poder de analisar bancos de dados massivos em segundos para desenhar uma experiência sob medida para cada indivíduo. No entanto, o texto bate fortemente na tecla do equilíbrio. A tecnologia não veio para robotizar a estética, mas sim para unir o melhor de dois mundos: a precisão matemática das decisões baseadas em dados brutos, com um olhar sensível, a empatia e o toque puramente artístico do dermatologista humano. A IA deve ser encarada estritamente como uma ferramenta complementar de alta performance e nunca como um substituto para a expertise clínica e o julgamento humano, que são insubstituíveis. Como vimos ao longo dessa apresentação, essa revolução já começou e está transformando o formato das consultas, a forma como planejamos tratamentos, o monitoramento cirúrgico em tempo real e a educação dos nossos pacientes em casa. A IA não veio para tirar o lugar do médico, mas o médico que usa a IA certamente ocupará o lugar daquele que escolheu ficar no passado. Sendo assim, o vídeo termina aqui. Muito obrigada a todos por assistirem e até a próxima!